É possível saber qual que é a alma de um livro, mesmo sem ler ele inteiro? Qual que é o espírito? Qual que é a grande questão do livro, mesmo sem chegar a ler até a última página? Essa é a questão desse vídeo aqui, e ela acomete mesmo leitores mais experientes, no é o caso dos meus alunos. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Isto não é filosofia. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos em que eu abordo dificuldades constantes na vida da leitura, principalmente em livros considerados mais difíceis por vocês, que são meus alunos e que não são meus alunos. Eu já fiz uma série deles, a playlist está toda aqui, ó. Basta acessar. Se você tem dificuldades, você pode se identificar com algum deles também. E esse aqui especificamente, como todos os outros, trata de uma dúvida real dos alunos, mas a pergunta específica é a seguinte. É a dúvida do Paulo do CAP. Um pedido. Gostaria que incluísse nos próximos vídeos um problema que sempre me defronta. Como captar a alma do livro sem precisar ler por inteiro? Ou seja, aprender o que de mais importante transmite o livro sem lê-lo todo. Uso o TSI, copie, mas acho que preciso ir além. Muitos livros a ler em tão pouco tempo. Bom, né, essa é uma grande questão mesmo. O TSI e o copie que o Paulo menciona aqui são as duas técnicas que eu ensino de como abordar os livros antes mesmo de você começar a ler o livro na íntegra. Ensino nessa tabela aqui. Essa tabela aqui é só a tabela geral do método de leitura estrutural, né? Não vou falar sobre elas aqui, mas eu quero falar para quem, inclusive, já conhece a técnica, como é o caso do Paulo, mas tem dificuldades ainda sobre o entendimento do elemento central. Mas eu vou voltar à tabela aqui, né, agora em tela inteira, para você perceber o seguinte. Você percebe que na tabela existe aqui, ó, a parte da leitura inspecional e a parte da leitura analítica, certo? O Paulo está se referindo à leitura inspecional, a técnica TSI e a técnica copie. A técnica TSI tem como intuito responder a pergunta que mapa inicial obter do livro. E a técnica copie tem como objetivo primordial responder a pergunta como captar a unidade do livro, no máximo em um parágrafo. E aí, o que o Paulo está chamando de alma do livro, eu chamo de unidade do livro. Que a alma é de fato aquilo que requer unidade, certo? E por que eu estou identificando alma com unidade? E que eu peço ajuda de um importante pensador do mundo antigo, o imperador romano Marco Aurélio. No livro 11 das suas meditações, você sabe que as meditações do Marco Aurélio são divididas em livros, né? Que equivalem ao que nós chamaríamos de capítulos. Lá no aforismo 21, ele fala o seguinte: o indivíduo cuja vida carece de uma meta única e invariavelmente idêntica é incapaz de manter sua unidade e identidade no desenrolar de toda a sua vida. O que é a meta única? Né? Meta única é o objetivo ao qual se destina a vida de alguém. Se você não tem um objetivo na sua vida, então é muito provável que nem você saiba quem você é. Ao passo que, se você tem um objetivo muito claro, você fala: eu sou a pessoa que percorre esse objetivo. Eu sou a pessoa que almeja chegar até lá. Como é que isso se aplica a leituras, hein? Toda leitura tem uma chave de leitura. O que é a chave de leitura? É você conseguir identificar, e isso é chave, tá? A que problema responde aquele texto? A que problema responde aquele texto? E é isso que eu ensino lá na técnica TSI, especialmente na copie, né? As duas fazem parte de um só propósito, que é a leitura sintética, mas o objetivo da copia é identifique, além do gênero textual e dos conceitos centrais da obra, a que problema ela responde? Qual que é a grande questão? Porque quando você identifica isso, você consegue identificar qual que é o grande conflito daquele enredo, para utilizar aqui a nomenclatura da contação de histórias, né, das narrativas. Por exemplo, eu não peguei aqui, mas todo mundo sabe, né, que é meu aluno, sabe que eu sou apaixonado pela Ilíada, que já, inclusive, figurou no nosso Clube do Livro do ano passado, 2022. A Ilíada, qual que é o principal problema da Ilíada? Ou seja, qual que é a questão que, uma vez resolvida, faz com que a narrativa se encerre e, uma vez iniciada, faz com que a narrativa comece? Qual que é a alma? Ora,
A alma, o problema da Ilíada é anunciado no primeiro verso. A ira do Aquiles, que é o herói principal da Ilíada. A Ilíada não é sobre a guerra de Troia. A Ilíada é sobre a ira do Aquiles, e porque ela começa e como ela se aplaca. E quando ela se aplaca, a narrativa vai para o fim. Essa é a alma do livro. O livro é sobre a ira do Aquiles. Tem outros enredos que se entrecruzam? Tem. Mas o que dá unidade para o livro é a ira do Aquiles. Esse é um insight fundamental. Claro, é fácil falar, é difícil aplicar. Como é que eu aplico isso para os livros do Clube do Livro desse ano, por exemplo? O Clube do Livro de 2023, aqui do INEF. O primeiro livro que a gente abordou foi o Criação Imperfeita. E aqui eu vou passar a exemplificar o que eu acabei de falar. Criação Imperfeita foi o livro do professor Marcelo Gleiser, que, inclusive, tem entrevista com o professor Marcelo Gleiser sobre o livro dele, que está bem aqui, caso você queira assistir, aqui no canal. Criação Imperfeita, Cosmo, Vida e Código Oculto da Natureza. Qual que é a alma desse livro? Olha, a alma desse livro eu consigo colocar numa frase. Por que não faz sentido falar num código oculto da natureza? Esse é o problema do livro. Essa é a grande questão que o livro visa a responder. A tese do professor Marcelo Gleiser é: não faz sentido falar num código oculto da natureza. A pergunta, portanto, que ele visa a responder nesse livro inteiro é: por que não faz sentido falar num código oculto da natureza? E a argumentação do livro é em torno dessa pergunta. Capítulo 1, 2, 3 e por aí vai, né? No caso que tem 1, 2, 3, 5 capítulos. 5 capítulos. Ele vai argumentar, né? Desdobrando em várias vertentes cosmológicas, biológicas e por aí vai, que não faz sentido falar numa explicação unificadora de todos os campos do cosmos. Então, essa é a alma do livro. Por que não faz sentido falar num código oculto da natureza? Qual que é a alma do outro livro do Clube do Livro desse ano, de 2022, que foi o Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, com a tradução aqui do professor Rodrigo Tadeu Gonçalves. Tradução essa, inclusive, que já tem vídeo, né, sobre o livro com o próprio tradutor. Você pode clicar aqui também para assistir ao vídeo. Qual que é a grande alma, o grande problema desse livro, Sobre a Natureza das Coisas? Olha, eu formularia na seguinte frase. A alma do Sobre a Natureza das Coisas é: qual é a explicação natural para a natureza, ou para a totalidade, ou para a realidade? Qual é a explicação natural para a totalidade? Qual é a explicação natural para a realidade? Qual é a explicação natural para utilizar um termo filosófico, o ser? O livro Sobre a Natureza das Coisas visa responder essa pergunta. Qual é a explicação natural para a realidade? Ele passa pela realidade no sentido mais básico, né? Ele vai falar sobre átomos e vazio na primeira parte do livro, depois ele vai falar sobre como é que a alma humana funciona, depois ele vai falar como os planetas e a Terra funcionam, até chegar na história humana, como é que a história humana se desenvolve. Então é um livro que visa a falar basicamente, de modo abrangente, claro, de tudo, da realidade como um todo. Desde o que ela é mais basicamente falando, átomos e vazio, na tese do livro, como é que a alma humana é explicada por meio de átomos e vazio, como é que a estrutura do universo é explicada por meio de átomos e vazio e como é que a história humana se desenvolve por meio dessa explicação. Então a pergunta, a alma do livro é a seguinte questão: como explicar a realidade de modo natural, certo? Mas eu posso aplicar isso ao próprio livro Meditações, com o qual eu iniciei aqui, né, ao nosso vídeo. E aqui surge uma dificuldade tremenda, tá? Que não tem nesses dois livros aqui contemporâneos. Contemporâneos não, né? Mas mais fáceis de interpretar, diria eu. Contemporâneo é o do professor Marcelo Gleiser, Sobre a Natureza das Coisas é antigo, né? Roma Antiga. Meditações aqui não foi um livro que tenha sido feito para ser publicado, né? Vocês sabem disso. Se não sabem, estão sabendo agora. Ele é uma coletânea de anotações pessoais do Marco Aurélio, que virou livro por intermédio de um bibliotecário, de um editor. Portanto, ele não tem uma unidade intrínseca. Não tem uma unidade intrínseca. Para que você descubra a unidade desse livro, você precisa do auxílio de alguém mais experiente. Percebe? Que já tem noções de leitura, que já tem noções de filosofia antiga, que já tem noções de estoicismo. Para que você perceba, então, qual que é a unidade desse livro aqui. Alguns livros são mais difíceis que outros. Essa é a verdade, né? Vocês são meus alunos, já sabem.
Como é que eu daria unidade a esse livro aqui? Olha, eu formularia uma frase em formato de pergunta que soaria mais ou menos assim: como eu faço para orientar minha vida por meio de preceitos tirados do estoicismo? Essa é a grande questão. Como é que eu faço para orientar minha vida de acordo com preceitos do estoicismo? Essa é a alma do livro, entende? É uma interpretação minha, pode ser outra, né? Mas como o livro é difícil de captar, eu diria que é essa. Tá, Vitor, entendi. Mas o livro se divide como? Então, o livro não se divide, né? Ou seja, não tem uma divisão interna do livro. Eu propus uma divisão interna no nosso Clube do Livro, baseada em alguns rótulos lá, né? Natureza, universo e conformidade, filosofia prática estoica, morte, transitoriedade e relações sociais e liderança, né? Eu dividi nesses 4 grandes rótulos os aforismos que aparecem aqui e aí fui fazendo as aulas com os nossos alunos. Mas nota, alguns livros precisam de acompanhamento. Essa é a questão, né? Alguns livros precisam de acompanhamento. Um livro que precisa de acompanhamento e que é relativamente simples é esse aqui, A Apologia de Sócrates, né? Qual que é o problema da Apologia de Sócrates? Olha, é difícil dizer qual que é o problema da Apologia de Sócrates. O título não ajuda, a divisão interna também não existe, vai depender da tradução. E eu sei que é difícil, para alguns livros é difícil. O livro é curto, já está em domínio público, você pode baixar da internet agora e ler. Mas é difícil você desmembrar essa obra, mesmo que você consiga ler ela da primeira à última página. E todo mundo com algum esforço consegue. E é por isso que eu vou fazer um evento gratuito para ler esse livro aqui. A depender de quando você assiste esse vídeo, esse evento já pode ter passado, porque esse evento vai ser gratuito, mas não vai ser disponível para sempre. Ele vai ser gratuito durante um período muito específico. As informações estão aqui embaixo desse vídeo. Mas se você assiste, porventura, esse vídeo no momento em que ele foi lançado e se interessa, né, por saber a alma de um livro, e olha, um dos livros mais fundamentais da história da filosofia ocidental, e quer a minha ajuda para isso, claro, né? Eu vou fazer essa leitura dirigida em uma semana, né? Online, gratuito, vai ser aqui mesmo no nosso canal. Se inscreve aqui embaixo para não perder, né? Daqui a pouco vai sair do ar. E me encontra lá. Me encontra lá. Essa vai ser a abertura do nosso Clube do Livro de 2024. Vou fazer um evento gratuito para o máximo de pessoas possível a conseguir retirar aqui benefícios claros, né? Se transformarem de fato no processo de leitura e terem um pequeno vislumbre do que é participar do Clube do Livro, né? Caso não possam entrar depois, elas já gratuitamente vão ter um vislumbre ali dos benefícios que todos os nossos alunos têm, certo? Então aqui embaixo, ó, faz a sua inscrição, clica no link e me diz se você já leu ou se você já não leu esse livro. Coloca aqui embaixo, tá? Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.